Assunto bom, hein? Assunto bom. Vamos falar sobre coisa legal hoje. Fala, menino, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Jorge. Se você não me conhece ainda, você está no Front Beginners, um canal onde a gente fala sobre tecnologia e também traz aqui alguns ensinamentos sobre programação, fala sobre o mercado de trabalho, migração de carreira, entre muitas outras coisas, claro, todas elas ligadas aí à tecnologia. E hoje não vai ser diferente, como você já deve ter notado, o título desse vídeo é um título que provavelmente vai chamar a atenção de muitas pessoas e a gente vai tentar responder isso aqui, ou pelo menos trazer alguns dados para vocês e mostrarem algumas informações que vocês mesmos aí vão conseguir tirar suas próprias conclusões baseado no que a gente vai colocar aqui, e você vai decidir se de fato as empresas estão ou não, se está melhorando o momento ou se ainda continuamos no mesmo pé que estávamos aí no começo do ano, final do ano passado. Mas as empresas de TI vão voltar a contratar? Ou elas estão contratando? Independente do caso, é bom a gente sempre estar preparado. E como a gente sabe, o mercado, ele sim, cada vez fica mais exigente. Por isso que eu gostaria de apresentar a EBAC para vocês. Aqui, como vocês podem ver, pessoal, a EBAC tem curso de design, programação, audiovisual, games, marketing, software, negócios, sobre moda, mas tem muito mais. Os cursos de carreira de profissão, acho que são aí uns cursos mais completos que eles têm dentro de cada área. E o que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, que eu gosto muito, é o de TI do Zero ao Pro. O curso de TI do Zero ao Pro, ele é feito para pessoas que querem entrar no mercado de trabalho. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, de como ele funciona, ele é dividido em duas partes. E a primeira parte você vai entender como funciona de forma geral a programação. E eles até trazem aqui, pessoal, um pequeno exemplo de como funciona. Aqui, ó, a sua jornada de estudo rumo ao mercado, ela tem aqui duas fases. A primeira fase é que você vai experimentar algumas áreas da programação. Depois que você aprender um pouquinho, pessoal, você vai conseguir direcionar melhor a sua carreira. Você vai conseguir escolher uma dessas áreas para você se aprofundar e agora, de fato, realmente começar a entender como funciona com profundidade essa área. E aí é que você entra aqui na fase 2, onde você vai se tornar um especialista qualificado em uma dessas áreas. Você vai escolher com qual dessas áreas você teve mais afinidade, qual faz mais sentido para você e vai começar a estudar aquela área. Acho que não é novidade para ninguém o quanto aí que um programador ganha. Existem milhões de vídeos no YouTube falando sobre isso, inclusive aqui no canal. Eu acho que esses valores para júnior, pleno, sênior aqui são valores extremamente acessíveis e, como eu costumo dizer, talvez até um pouco abaixo do que o mercado paga hoje em dia. E uma coisa que eles têm que eu gosto muito, que é essa questão de emprego garantido. Ou seja, pessoal, você tem, ao final do curso, uma ajuda da EBAC para conseguir o seu emprego, tá? Então, tem ali algumas coisinhas que você precisa cumprir, mas nada do que você já não iria fazer se você não tivesse, de fato, procurando entrar no mercado de trabalho. Como funciona o curso dentro da EBAC? Bom, aqui são várias etapas que você vai ter. Você vai ter aulas online, você vai ter palestras gravadas, você vai ter feedback, exercício para você fazer, é muita prática. E como eu disse, uma coisa que eu gosto da EBAC é que você vai ter um tutor corrigindo todos esses seus trabalhos e te dando um feedback específico sobre o que você precisa melhorar ou sobre onde você acertou e o que você fez ali que tá legal. Eles também trazem ideias de coisas que você pode desenvolver além daquilo que você fez, além daquilo que é a tarefa, que fica como um desafio aí para você alcançar níveis mais altos dentro da programação. Se você quer começar na frente das outras pessoas, acho que faz todo sentido você se preocupar em escolher uma escola que vá te trazer situações do mercado real. E é por isso que a EBAC, além de tudo isso que eu contei para vocês, trouxe para quem é inscrito do canal aqui, como você já sabe, ela é uma parceira do canal, um cupom de desconto de R$200 que você pode estar utilizando para adquirir um curso dentro da EBAC. É qualquer curso, pessoal, não precisa ser o curso de TI, vai que você tem interesse em outra área, vai que você conhece pessoas que gostam de outra área, tem aqui todos os outros cursos em que você pode estar utilizando o cupom para conseguir o seu desconto aí de R$200. Você pode escolher outros cursos e aplicar o cupom de desconto em qualquer área. O link está aqui na descrição, não deixe de acessar e conferir tudo que eles têm lá. Também tem depoimentos aqui nas páginas dos cursos, pessoal, que é muito legal vocês darem uma olhada, para vocês entenderem as pessoas que já passaram por aqui e como elas veem o curso. E agora vamos voltar aqui para o nosso vídeo e tentar entender como está o mercado de trabalho. Para a gente tentar aqui responder essa pergunta, a gente vai precisar fazer aqui uma retrospectiva, pelo menos aí de alguns anos, tentar relembrar ou mostrar para quem ainda não conhece o que aconteceu nos últimos anos, para a gente chegar então no que a gente está tendo hoje, nesse momento. E aí assim a gente consegue ter uma melhor noção de tudo e ter uma visão ali um pouco mais geral sobre o que realmente aconteceu nesses últimos 3, 4 anos aqui. Vamos pegar então desde o ponto da pandemia, que eu acho que foi quando a gente teve o boom aí de contratações, logo após a pandemia, né, ou durante a pandemia a gente teve um boom de contratações na área de tecnologia, e muito se deu por essa transformação digital que a gente passou nesse período de pandemia, né? Muitas empresas precisaram adaptar os seus negócios, e não estou falando só de empresas pequenas, porque a gente quando fala isso pensa, o Zezinho lá que tinha um mercado no meu bairro,
não vendia online. Agora ele vai precisar começar a vender online, vai construir um site, vai construir um e-commerce, alguma coisa assim. Não é só disso, também teve isso, né, pessoal? A gente sabe que os microempreendedores também precisavam se adaptar aí para tentar continuar mantendo o mesmo lucro que eles tinham antes da pandemia, né? Porque muitos comércios ficaram fechados, que levou aí há muitos problemas financeiros, a gente já sabe. Então as pessoas que tinham comércio precisavam se adaptar, enfim, pequenas empresas. Mas as empresas que eram grandes techs também precisaram contratar mais pessoas, né? Porque eles tinham uma demanda muito mais alta. A cloud aumentou muito mais o consumo, enfim, inúmeras áreas da tecnologia necessitaram aí de um aumento de pessoas. E por conta disso tudo, a área de tecnologia ficou em alta, né? Muitas pessoas começaram a estudar para entrar no mercado, muitas pessoas até conheceram o mercado de tecnologia nesse momento, às vezes nem tinham ouvido falar, muito porque também houve uma grande propagação de notícias de salários extremamente altos, e óbvio que isso chama a atenção de muitas pessoas que vêm mais pelo dinheiro, que olham aquilo como uma oportunidade de mudar de vida, e tudo bem, não é errado olhar por esse ponto de vista também, mas a gente viu que houve aí uma demanda excessiva de propaganda sobre a programação em si, então aumentou a demanda, obviamente que também aumentou pessoas estudando e correndo atrás. O que a gente viu depois do fim da pandemia, logo ali no final de 2022, mais ou menos, a pandemia já tinha acabado um pouco antes, né? Mas foi quando a gente começou a ver que as empresas diminuíram as contratações e também começaram-se os layoffs. Então, muita gente que estava ali estudando, vamos considerar que começou a estudar em 2021, 2022, às vezes ainda não tinha conseguido seu emprego e estava estudando. Ela começou a aplicar, não dava mais certo, começou a assumir as vagas do mercado e as pessoas começaram a ter aquele pensamento assim: não é pra mim, ou falhei miseravelmente porque agora tá muito difícil entrar, ou bem na minha vez não tá dando certo, né? E é isso que eu mais recebo aqui no canal, pessoas falando assim: ah, era mais fácil, agora tá mais difícil, não existe mais vaga pra júnior. E a gente vê também inúmeros vídeos falando sobre isso por aí no YouTube todo. Várias pessoas aí noticiando de fato que as coisas estavam um pouquinho mais difíceis no mercado de trabalho na área de tecnologia, devido aos layoffs que estavam acontecendo aí para o final de 2022 e também aconteceram nesse ano de 2023 e estão acontecendo. Bom, vou mostrar para vocês aqui na tela um gráfico antes da gente entrar nessa discussão e vocês vão ver que talvez a gente tenha uma imagem um pouco controversa do que realmente de fato aconteceu, porque a gente sempre propaga as más notícias, né? Mas a gente nem sempre propaga as boas notícias. É aquilo, quando você conta uma fofoca, a fofoca é muito mais... a fofoca se espalha muito mais rápido. Quando você faz um elogio, provavelmente é só entre você e aquela pessoa que foi elogiada que vão ficar sabendo daquilo. Mas quando você faz algo que foi feito, né, você tem uma discussão, tem uma briga, qualquer coisa, aquilo vai acabar correndo por inúmeras pessoas e outras pessoas vão ficar sabendo daquilo também. Então, coisas boas não se espalham tão rápido, coisas ruins se espalham muito rápido. E é bem fácil de a gente ver isso aqui no gráfico. Se vocês notarem, a gente tem aqui as contratações que aconteceram no quarto quarter, né, de 2019 até o terceiro quarter de 2022. Então, a gente tem nesse gráfico ali, ó, para cima, né, as contratações. E depois a gente tem para baixo as demissões, né, os layoffs que aconteceram em 2023. Então, se você pegar, por exemplo, a Microsoft, a gente teve aí num período de 2 anos praticamente 77 mil novas contratações, enquanto que se você pegar o último ano, a gente teve aí 10 mil demissões na Microsoft. Fazendo uma conta de padeiro, é muito fácil ver que a gente tem um saldo extremamente positivo. Obviamente, né, pessoal, que aqui nesse gráfico não conta as pessoas que foram demitidas entre os períodos de 2021 e 2022. Mas não foi um número tão expressivo, tão considerado como 10 mil, por exemplo, porque senão a gente também saberia dessas notícias e também seria propagado e divulgado a rodo. Provavelmente eles tiveram aquelas demissões rotineiras e comuns que toda empresa tem ali durante o seu ano, né? Algo não fora da curva, não de fato um layoff, que é uma demissão em massa. E a gente tem ali o Google com números muito próximos, né? 12 mil demissões, 67 mil contratações. Entre outras empresas, por exemplo, a Apple nem chegou a ter um layoff, manteve todo o pessoal que contratou um pouco menos também, mas manteve todo o seu pessoal. Depois de todos esses dados, depois de ver esse gráfico, provavelmente a gente está pensando assim: ah, Jorge, mas isso é coisa do passado. Não é algo que está acontecendo no momento atual e eu não quero saber do passado, eu quero saber do agora, porque eu estou procurando a minha vaga agora. Ou eu fui demitido e preciso me realocar no mercado de trabalho, então eu preciso de vaga agora, eu preciso saber do que está acontecendo agora. Calma. A gente vai entender o que está acontecendo agora no mercado. E se você notar, nós tivemos um crescimento deliberado nos anos de pandemia. Então, um crescimento acelerado. Só queria crescer, as empresas só queriam crescer, para obviamente aumentar o seu retorno financeiro e aproveitar o momento
que não é assim, de certa forma, aproveitar, mas a gente sabe que exatamente é isso, né? As empresas são capitalistas. Então, por conta de uma crise, se existia uma oportunidade de negócio, elas queriam aproveitar essa oportunidade de negócio. Porém, quando chegou 2023, as empresas começaram a colocar a eficiência na frente do crescimento. Na verdade, essa mudança foi uma coisa que aconteceu aí durante esse período de um ano e meio aí, vamos considerar mais ou menos, que foi a partir de que a economia começou a ficar um pouco mais instável, as empresas começaram a apertar um pouquinho ali, segurar, tirar um pouquinho o pé do acelerador. E aí, com certeza, passaram a olhar para produzir de uma forma mais eficiente com menos pessoas, ao invés de só contratar e crescer de uma forma deliberada. Mas as empresas, elas ainda estão crescendo, elas ainda estão contratando, obviamente que não todas, mas a gente tem empresas que estão crescendo e a gente vê que o mercado de tecnologia em si, ele continua evoluindo. E uma outra coisa que a gente tem que pontuar é que se você observar o mercado financeiro, pessoal, ele anda em ciclos. O mercado financeiro sempre tem altos, baixos e basicamente a gente tem uma cópia do mercado financeiro sendo aplicada em quase todas as outras áreas dentro das companhias, dentro das empresas. E não deixa de ser na tecnologia da mesma forma. E aí você pode falar, mas o que tem a ver o mercado financeiro? Bom, o mercado financeiro fala sobre comportamento de empresas. Empresas que inclusive as de tecnologias. Então basicamente a gente tem uma réplica, um espelho do que acontece com o mercado dentro de qualquer companhia, né? Ela vai ter altos e baixos e ela vai normalmente crescendo, mas não numa linha retilínea. Ela vai sempre ali, né, precisando fazer as suas ondas até chegar. Uma hora baixa, outra hora alta. Mas sempre quando vai em baixa, ela baixa menos do que a última vez. Quando sobe, sobe mais do que a última vez. É mais ou menos assim. O mercado, ele sempre funciona em ciclos e as empresas que estão dentro dele, obviamente, obedecem esse ciclo. E esses ciclos acabam sendo reflexo ou de uma economia global, uma economia local, ou de fato de uma administração boa, uma má administração daquela empresa em si. Mas a boa notícia é que se a gente olhar o site layoffs.fyi, que é um site que traz aí muita informação sobre os layoffs de uma forma mais global, mas a gente pode aplicar isso também como um espelho para o nosso mercado local. E eu vou colocar o gráfico aqui na tela para vocês observarem o que tem acontecido no ano de 2023. A gente tem em janeiro o pico de mais de 80 mil demissões. E agora, em setembro, esse número chega a pouco mais de 3 mil, né? Lembrando que esse dado ele é bem atualizado, ele foi atualizado no dia 26 de setembro, então praticamente aí 5 dias atrás, 6 dias atrás. Então a gente pode ver que desde janeiro o gráfico mostra aqui uma queda muito expressiva, né? E a gente está ultrapassando essa fase em que as empresas de tecnologia reduziam de forma ampla ali o número de funcionários. Hoje a gente pode ver que a gente está assistindo ali cortes muito pequenos e mais táticos, provavelmente. E para quem quer entrar no mercado de trabalho, isso é uma boa notícia. E tem sido de fato porque ao mesmo tempo que os cortes estão sendo reduzidos, algumas empresas começaram a contratar novamente, para preencher algumas posições que eles tinham eliminado há pouco tempo atrás. Esse é basicamente o momento que a gente vive atualmente. Então, a gente tem hoje empresas com um número reduzido já de demissões, a gente tem visto isso acontecer cada vez menos, o que é bom para quem quer entrar no mercado de trabalho, mas a gente também pode tentar aqui prever o que vai acontecer para os próximos meses. Porque se você acha que a gente vai ter um boom de explosão de contratações, como foi na pandemia, mas acho que isso não vai acontecer, a não ser que a gente tenha alguma coisa aí muito fora da curva, ou talvez uma catástrofe, como foi o que aconteceu, que gere uma oportunidade de negócio, mas que eu acredito que não vai ser algo que vai acontecer para os próximos anos. Assim espero. Então a gente está caminhando para algo que a gente já tinha uma estabilidade no mercado de tecnologia, que ele vai continuar crescendo, porque é um mercado que cresce ano a ano, mas que vai ser muito um reflexo do que a gente tinha nos últimos anos de mercado de tecnologia antes da pandemia. E aí, se você chegou a 2, 3 anos no mercado, se você começou a olhar para esse mercado há 2, 3 anos, você não faz noção de como ele era antes. E antes ele era um mercado um pouquinho mais competitivo, né? Então você tinha ali um nível de entrada um pouco mais alto do que foi durante a pandemia, onde as empresas realmente precisaram contratar e contrataram, sem fazer às vezes tantos testes, ou contrataram pessoas que estavam de fato ali iniciando mesmo, não tinham até nenhum conhecimento, às vezes as empresas contratavam para treinar. Acredito que não vai ser a realidade dos próximos meses ou do próximo ano e meio. Você já vai ter que ter uma qualificação legal, você vai ter que ter ali um portfólio legal que prove que você realmente de fato sabe fazer aquilo. Então, pode ser que fique um pouco mais difícil, mas o mercado não vai deixar de crescer, o que é um bom sinal, o que é um ótimo sinal, na verdade. Você precisa estar preparado para essas fases em que o mercado vai oscilar. Talvez as negociações de salários elas fiquem um pouco mais difíceis. Talvez os salários iniciais possa ser que diminua um pouquinho durante esse período, porque a gente vai ter uma estabilização, então a gente vai ter
Então as empresas estarão navegando de uma forma mais segura, o que também não deixa de ser ruim, né? Para quem está dentro do mercado de trabalho, para conseguir se manter e ter um pouco mais de estabilidade, o que é ótimo. Então se a gente tem aquela linha de conforto que saber uma stack, às vezes saber uma linguagem é o suficiente, pode ainda ser para entrar, mas acho que para você se manter, você vai ter que correr atrás, continuar estudando, continuar evoluindo e buscando mais informação, porque talvez pode ser pouco, né? Mas eu espero que vocês aqui tenham compreendido o momento atual que a gente está vivendo e com isso façam e tirem suas próprias conclusões e comentem aí embaixo se você acha que tem alguma coisa diferente acontecendo pra gente discutir também nos próximos vídeos, galera. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Se você não é um inscrito, não deixe de se inscrever no canal e assista outros vídeos aqui que pode te ajudar a conseguir sua primeira vaga ou pode te ajudar alguma no mundo de tecnologia. Valeu! Até o nosso próximo vídeo.